Pronto. Primeiramente, certo, a gente está pegando e fazendo nosso projeto sobre o cinema eletrônico e o cinema volume, e daí sobre o contexto de memória afetiva. Certo. Você autoriza o uso de imagem? Autorizo, sim. Pronto. Seu nome completo? Luciano José Barros Monteiro. Idade? 52. Gênero? Masculino. Qual bairro onde reside atualmente? Moro em Olinda, no bairro Novo, Olinda. Certo. Morava em Casa Amarela entre as décadas de 1950 a 1980? Sim. Uhum. Qual a sua profissão? Eu sou produtor audiovisual, ilustrador e professor também. Certo. No caso, o senhor frequentava os cinemas de rua de Casa Amarela? Sim. Uhum. Com que frequência costumava ir? Eu não lembro muito bem, assim, a minha família frequentava e eu acredito que eu ia junto, que eu era muito criança na época. E qual era o cinema que ia com mais frequência? Com certeza era o Coliseu, que a gente morava muito próximo, assim, era coisa de... Em menos de 5 minutos a gente já estava no Cine Coliseu. E qual era a rotina habitual ao cinema naquela época? A minha família frequentava, bastante, porque praticamente não só minha família, mas outras pessoas se tornaram amigas dos donos do Coliseu. Então era muito comum ir lá para assistir um filme, etc. Então era grande a frequência. Existe alguma memória afetiva nessas idas ao cinema? Eu tenho 2 momentos bem interessantes que eu tinha tipo 4 ou 5 anos, mas eu lembro bem de acordar à noite e procurar meus pais. Eles estavam no cinema e eu pedi para meus irmãos me levarem. Eu comecei a chorar, tudo, e meus irmãos me levaram lá, falaram com o porteiro que já conhecia a gente entrou e fui lá buscar minha mãe e meu pai 2 vezes que eu fui lá. Eles ficaram com raiva? Meu pai ficou, minha mãe também, mas minha mãe me levou para casa, né? Meu pai ficou lá vendo o filme. Ele ainda continuou vendo o filme? Quem, meus pais? Sim. Não, ele continuou, teu pai? Ele continuou, foi, sim. Lembra qual era o filme da época ou qual a cena que estava vendo? Um dos filmes foi um filme dos Trapalhões, eu não lembro exatamente qual, e outro foi A Paixão de Cristo, um filme sobre a Paixão de Cristo. Como era o movimento ao redor do cinema nos dias de exibição? Por quem essa memória? Era bem movimentado. O bairro que eu morava na Vila dos Comerciários. Então era muita movimentação, muita criança brincando na rua, jogando bola, vendedor de amendoim. Então era bem animado, muita movimentação de pessoas, né? Sim. O senhor como o senhor reagiu quando pegou e se mudou para outra cidade e deixou de ter essa frequência de ir para o cinema tão próximo? Depois que a gente se mudou, a gente passou em Olinda, a gente foi morar em Olinda na época. Olinda só tinha 2 cinemas que deixaram de existir logo depois. Então a frequência de cinema era no centro do Recife. Eu ia com uma certa frequência, tipo, uma vez no ano, eu acho que eu ia... Em um ano eu ia, digamos, 3, 4, 5 vezes. Não era toda semana, não. Mas eu ia com uma certa frequência. O senhor pegou e chegou a passar hoje onde era o prédio do Rivoli, do Albatroz e também onde era o Coliseu. Qual é o sentimento? De tristeza, né? Bastante tristeza, porque é um processo de apagamento das memórias. A cidade do Recife, eu acho que isso está acontecendo no mundo inteiro, mas a cidade do Recife está passando por um processo de apagamento das nossas memórias, nossos prédios, nossas construções, está tudo sendo apagado. E a gente tem muita afetividade, né? Minha família, amigos, familiares, a gente vai perdendo esse contato e vai esquecendo até como é que era aquilo, como é que era ir para o cinema.
como era bacana assistir um filme todo mundo junto, sabe? Pessoas totalmente diferentes passando pela mesma experiência, né? De se emocionar, rir, chorar, vendo um filme. E até isso também foi uma mudança muito drástica, principalmente nesses últimos anos, né? Hoje em dia com streaming, tudo, onde a experiência é muito individual, é uma pena, é realmente uma pena. Se agora fosse um momento de cápsula do tempo, qual seria a memória que você gostaria de deixar guardada nesse registro para a geração futura? Eu acho que um ingresso de filme, algum ingresso, gostaria de deixar numa cápsula do tempo, para um dia alguém ver que ir para o cinema ainda é um pouco como uma experiência mística, religiosa, sabe? Que você entra num lugar, as luzes são apagadas e você é transportado para um outro universo, um outro lugar. Você sai um pouquinho da sua realidade. Estamos encerrando em 1, 2, 3.